E para falar mais sobre este assunto, sobre a escalada no caso de dengue aqui no Brasil, nós recebemos a infectologista do IANSP, Andréia Almeida. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, muito bom dia. Oi, bom dia. Mas eu sou Thaís Guimarães. Thaís Guimarães, tudo bem, Thaís? Tudo bem? Tudo bem, tudo. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos dos infectologistas, das pessoas que a gente recebe aqui na Jovem Pan, boa parte deles falam que nós não chegamos nem no pico da doença ainda, né? Que o pico da doença está entre março, abril. O que a gente pode esperar aqui no Brasil? Algo ainda pior nos próximos meses relacionado à dengue? Então, o mosquito circula muito na estação do verão e em épocas chuvosas, né? Como a gente sabe que em março a gente tem também um acúmulo aí de chuvas intensas, a gente espera que até o final de março ainda a gente vai viver essa epidemia dos casos de dengue. Nós estamos só no comecinho, aí final de fevereiro, comecinho de março, então provavelmente aí mais um mês a gente vai conviver com o aumento do número de casos. Doutora Thaís, bom dia. Eu queria que a senhora falasse, nós tivemos carnaval recentemente, aquela aglomeração, e hoje muitas vezes há uma dúvida se é dengue, se é gripe, se é Covid, né? Queria que a senhora explicasse um pouco os sintomas e também o tratamento. Infelizmente é uma doença que pode, a dengue, levar à morte também, né? Sim, a gente está concomitante com a dengue, com o aumento do número de casos de Covid também, e os sintomas são muito parecidos, né? A gente fica até brincando, falando quando chega um paciente com febre, dor no corpo, a gente tem que fazer sempre o diagnóstico diferencial entre as duas infecções. O que chama muito atenção nos casos de Covid são os sintomas respiratórios, coriza, tosse, congestão nasal, o que a gente não vê na dengue. A dengue, o quadro clássico é uma febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que é a dor retroorbitária, náuseas, vômitos, e o paciente pode ter, às vezes, as manchas vermelhas no corpo. Então, isso nos faz pensar muito mais em dengue do que em Covid. Mas os pronto-socorros devem estar atentos e, na dúvida, realizar os dois testes para que se confirme uma ou outra doença. Doutora, em relação aos remédios vetados, as medicações vetadas para dengue, né? Muita gente vai sentindo um sintoma, vai procurando um posto de saúde, vai procurando uma farmácia, vai tomando medicação por conta própria. Muita gente fazendo algumas receitas em casa, né? Para tentar passar a dor, tentar passar, enfim, todos os sintomas. O que não está recomendado neste momento relacionado à dengue? Não está recomendado o uso de AS, que é o ácido acetil salicílico, porque ele pode agravar aí o caso de se for uma dengue hemorrágica. Então, o que a gente orienta é que o paciente para febre ou para dor utilize o paracetamol, que é um antitérmico e um analgésico mais seguro aí, que pode ser utilizado se for Covid também sem nenhuma interferência na doença. Agora, doutora, nós estamos mostrando imagens desse trabalho que está sendo feito, né, na busca dos criadores, em residências, terrenos, né? A gente sabe que não precisa muito, né, de água, né? Uma tampinha, muitas vezes, lá jogada, ela pode ajudar a dengue. E fica aquela preocupação também, o seguinte, mas a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito edificada, os edifícios, e muitas vezes as pessoas que moram em edifícios, elas precisam adotar também essas orientações do acúmulo de água, ou se imagina que o mosquito ele costuma apenas baixa, né, altitude, ou também os apartamentos, as pessoas devem ter cuidados com seus também vasos, a questão também da água dos animais. Então, deve haver também uma preocupação para quem mora nos edifícios? Deve sim. Habitualmente, como você falou, o mosquito voa a pequenas distâncias, mas a gente não pode esquecer de que ele pode entrar no elevador junto conosco, né? Então, ele acaba subindo e ganhando altas atitudes. E se ele encontra algum recipiente com água parada, ele pode ali colocar as suas larvas e ser um outro habitat do mosquito. Então, todo mundo tem que estar muito atento com relação ao combate do mosquito, porque é um mosquito que tem uma alta densidade, ele circula muito em centros urbanos, então todo mundo tem que estar atento ao combate do mosquito. E é a melhor maneira de evitar a transmissão, né? O combate do mosquito. Não tem jeito, a vacina só vai
nos ajudar para as próximas epidemias. É claro que ela é importante nesse momento, mas ela não vai diminuir o número de casos previsto para esses próximos meses. E, doutora, essa prevenção, né, que as pessoas precisam ter de cuidar das suas casas, dos ambientes ali, para não ter a proliferação desse mosquito, dessa larva, ela se limita muitas vezes em algumas questões, por exemplo, aquele vasinho que fica na frente de casa com planta, mas tem outros pontos também. Eu ouvi essa semana, achei bem interessante, o ralo do nosso banheiro. Olha só, né? Tem que estar tampado também, porque essa larva, esse mosquito, ele também cria condições boas ali, né? Positivas para que ele tenha uma manifestação. Então, há outras questões dentro da nossa casa que também precisam de atenção. Sim, exatamente. Qualquer lugar que propicie água parada, uma poça num quintal, ou mesmo numa varanda que acumule uma água de chuva, pode ser um criadouro do mosquito. Ralo, como você falou, principalmente se for para escoamento da água, porque a água precisa ser limpa, né? O mosquito gosta de água limpa e não de esgoto. Então, todos qualquer lugar que possa acumular água, telhado, calha, sarjeta, tudo deve ter atenção para o mosquito da dengue. Em relação, a senhora falou, né, na questão da hemorrágica, né? Então, as pessoas em geral, elas pensam da seguinte forma: se ela teve dengue uma vez, a segunda vez será hemorrágica. Eu queria que a senhora explicasse, é verdade isso? Nós sabemos que há até 4 subtipos de dengue. Como é que funciona essa reinfecção e a primeira infecção, doutora? Então, a dengue hemorrágica ocorre mais frequentemente no segundo episódio de dengue, mas isso não significa que o segundo episódio vá ser hemorrágico. Existe uma maior chance de ser hemorrágico, por quê? Porque a pessoa já tem anticorpos, nós temos 4 sorotipos, 1, 2, 3, 4. Então, uma pessoa pode ter dengue até 4 vezes. Se ela tem o primeiro episódio por um sorotipo 1, ela vai ficar imune ao tipo 1. Se ela entrar em contato depois com o 2, o 3 ou o 4, ela vai ter o segundo episódio de dengue. Esse segundo episódio, pelo fato dela já ter anticorpos contra a doença, faz com que esses anticorpos fiquem sensibilizados e desencadeiem a dengue hemorrágica. Então, a pessoa sabidamente que já teve um episódio de dengue, se ela tiver com sintomas, ela tem que prestar muito atenção nos fenômenos hemorrágicos, que são sangramento gengival, aumento do fluxo menstrual para as mulheres, sangramento intestinal, sangramento pelo nariz, e aí ela deve procurar imediatamente um médico para atendimento. O terceiro e o quarto episódio, eles já costumam ser mais brandos. O problema é com relação ao segundo episódio. Mas o que acontece? Muitas pessoas tiveram um quadro de dengue lá atrás e não fizeram exame, então não se sabe que foi dengue. E aí, quando ela tem o segundo episódio que ela está achando que é o primeiro, isso pode se transformar num quadro hemorrágico. A gente tem no país a circulação do vírus tipo 1 e o vírus tipo 2. O 3 e o 4 existe, mas ele ainda é muito pequeno comparado com a circulação do 2 e do 1. Por isso que isso nos preocupa também, porque se a gente tiver o tipo 3 circulando, as pessoas que já tiveram, porque a gente já teve várias epidemias de dengue que já tiveram o 1 e o 2, vão adoecer do tipo 3. Doutora, ou do tipo 4. Não, perfeito. Isso que você falou, doutora, é muito importante. A pessoa pode ter tido num passado a doença, não foi diagnosticada e aí ela tem pela segunda vez e pode se tornar uma dengue hemorrágica porque ela não diagnosticou. Por isso que é importante esse diagnóstico. Em quanto tempo, doutora, a pessoa pode ter dengue, por exemplo? A pessoa acabou de ter dengue, tem um tempo determinado para que ela não tenha, para que ela fique imune? A pessoa fica imune e não tem mais durante, enfim, um determinado período? Sim, aproximadamente nos próximos 6 meses ela não vai contrair dengue de novo. Estima-se que essa duração dos anticorpos vai até um pouco mais, vai até 2, 3 anos. Por isso que os estudos de vacina, as pessoas que estão participando dos estudos de vacina vão ser seguidas até 5 anos para ver se a duração desse anticorpos vai até isso. Mas pelo menos nos próximos 6 meses ela não vai ter dengue de novo, isso é fato. Doutora Thaís Guimarães.
Pode falar. Desculpa, o que não se sabe é se ele vai durar até 5 anos. Pode ser que sim. Se for, isso vai ser muito bom para a gente. Mas de 6 meses até 1 ano a pessoa fica protegida. Doutora, antes de finalizar, estamos com pouco tempo aqui para a nossa entrevista agora, mas queria que você falasse um pouco sobre a vacinação. Como você tem visto a vacinação aqui no Brasil? Está eficaz? Está faltando dose? A faixa etária nesse momento? A faixa etária escolhida de 10 a 14 anos foi porque as crianças nessa faixa etária, pelos dados epidemiológicos, são as que têm maior gravidade, que necessitam de hospitalização. Existiria uma outra faixa etária também que necessita maior hospitalização, que são os idosos acima de 70 anos, mas a vacina não está aprovada para pessoas acima de 60. Então, como a gente não tem segurança em fazer em pessoas acima de 60 anos, a faixa etária escolhida foi essa de 10 a 14. Então, ela vai ser muito útil, sim, mas o que eu queria deixar reforçado aqui é que mesmo com essa estratégia de vacinação, que é muito bem-vinda agora, nós não vamos diminuir o número de casos neste momento. A vacina vai ajudar para surtos posteriores. Então, é muito importante que a gente tenha uma vacina disponível e a gente muito provavelmente vai ter a vacina produzida pelo Instituto Butantan, que já está em fase 3 aí de estudo e muito provavelmente vai ser aprovada pela Anvisa também. Então, a gente vai ter mais uma estratégia no combate à dengue. Ou seja, mesmo vacinando, todo mundo tem que se manter atento em relação à doença, em relação ao mosquito, é coisa séria, né, doutora? Nós conversamos com a doutora Thaís Guimarães, infectologista do Hospital do Servidor Público. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? A gente te aguarda mais vezes. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, até mais.